Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui novamente para trazer uma mensagem, para falar um pouco sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre os discípulos, né? Que é o tema proposto com vocês, e a gente roga que a gente possa conseguir sintonizar com a inspiração do Mestre Jesus nesse momento, tanto para mim, que vou expor o tema, que vou trazer o raciocínio que foi proposto e estudado, quanto para vocês que estão aí do outro lado ouvindo, que a gente possa sintonizar com as melhores energias, com as melhores inspirações e com os benfeitores da casa. Então sigamos, gratidão por vocês estarem assistindo aí, compartilhem, divulguem, se inscrevam quem não é inscrito e sigam e divulguem, né, o canal da casa para que a gente consiga levar essa mensagem para um número cada vez maior de pessoas. Gratidão. Então vamos lá dar início ao tema, e antes de entrar propriamente dito no tema, Jesus e os discípulos, como foi dito, eu queria abordar um pouco a respeito de quatro arquétipos, quatro personagens, digamos assim, presentes ao longo do Evangelho, né? Dos quatro Evangelhos a gente encontra lá, quatro arquétipos são eles. E esses arquétipos, só para referenciar, esses símbolos no Evangelho, a Bíblia em si é toda composta por simbologias, né? Como dizem os estudiosos, o pessoal que estuda, tem o NEP Paulo de Tarso, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho Paulo de Tarso, Arthur Valadares, Thiago Cardoso, o pessoal aí do estudiosos espíritas jovens, eles dizem que, Haroldo Dutra também fala isso, é preciso extrair o espírito da letra. Tem as escrituras, está escrito lá, mas a gente precisa sair também do nível literal para avançar para o nível, para extrair a simbologia contínua ali, o ensinamento que tem por trás do que está escrito ali nos Evangelhos e na Bíblia, no Velho Testamento também. A gente conta muito sozinho é difícil, mas a gente conta muito também com o apoio de espíritos como Emmanuel. Tem aí o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, se propõe diretamente a fazer isso, mas contando com o apoio desses espíritos e desses estudiosos, a gente consegue ter um entendimento mais profundo acerca do Evangelho. E nesses estudos a gente consegue extrair ali quatro personagens presentes no Evangelho. Essas quatro personagens, quatro arquétipos, vão nos dizer a respeito da posição que podemos estar em relação ao aprendizado, à vivência do Evangelho, do que ensinou Jesus. Como assim? As quatro personagens são Satanás, multidão, discípulo e apóstolo. Eu quis a ideia de trazer essa explicação aqui, para contextualizar essa simbologia contida no Evangelho, foi para trazer justamente a diferença que é comum a gente confundir. Eu particularmente confundi muito, e aí pesquisando nas leituras, consigo hoje ter uma ideia já, mas a gente costuma confundir discípulo e apóstolo. É a mesma coisa, não é? Ora são os 12 discípulos, ora são os 12, o colégio apostólico, e é comum que a gente faça essa confusão. Então eu ia esclarecer discípulo e apóstolo, aproveitei para trazer as outras duas personagens que compõem essa escala de posição que a gente pode estar em relação ao Evangelho, em relação aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, falando de Satanás, Satanás vem do termo Satã, que literalmente significa adversário. Está longe de ser aquela figura que está destinada, que foi criada por Deus e está destinada eternamente a fazer o mal. Não. A gente hoje, com o estudo da doutrina do Espiritismo, a gente hoje tem a ciência de que Deus é perfeito, não erraria na criação de um ser, e ele seria destinado eternamente a combater o bem e fazer o mal. Não. É uma simbologia ali do adversário. Se o Bahia, por exemplo, para trazer para um contexto mais popular, se o Bahia tem um Bavi, o Bahia vai jogar contra o Vitória. Então, nesse caso, o Vitória é o Satanás do Bahia, para o Bahia, e vice-versa. O Bahia vai ser o Satanás para o Vitória. Satã nada mais é do que adversário. No contexto do Evangelho, a gente já traz para adversário do bem, tá? Adversário do Evangelho. Então,
a gente hoje ainda pode estar, na época, por exemplo, o espírito, a pessoa, né, o ser, podia estar num momento de ser adversário do bem. Então trazia o evangelho, trazia os ensinamentos de Jesus e ele ser contra. Não, isso aí não, maldizer, isso aí não faz sentido. Por exemplo, os fariseus que perseguiam Jesus, não todos, mas os que iam de encontro, estavam representando ali a figura do Satanás. Jesus se referiu ao próprio Pedro, o discípulo Pedro. A gente vai falar mais sobre Pedro, mas tão famoso, Jesus já se referiu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. No momento que Pedro sintonizou ali com essa energia, com essa atmosfera de adversário do bem. Então, Satanás é o primeiro arquétipo. O segundo, já saindo de combater o bem, já saindo de resistir, de ser contra aquilo, é o arquétipo da multidão. Multidão, no contexto de multidão, você vai estar ali, já se interessa um pouco pelo que diz Jesus, pelo Evangelho, pelos ensinamentos do Mestre, mas vai meio que com todo mundo, vai pelo que os outros estão indo, vai ali, a multidão está ali para obter benefício de Jesus, milagres, ver os fenômenos, enfim. Trazendo para o contexto mais próximo da gente, a multidão, o que é que a multidão faz hoje indo para o centro espírita? Vai, todo sábado vai para a palestra, toda terça, né, no caso da Casa Espírita Consciência Civil, as palestras ocorrem no dia de terça, como na noite de hoje. E então vai tomar passe, vai para cura e vai para o que todo mundo vai, não se doa, né? Não dá o passo seguinte, que é o do discípulo, a gente vai falar mais, mas não se oferece, não se voluntaria para trabalhar, para auxiliar na casa, não participa do processo de desenvolvimento, não faz ali o labor do desenvolvimento do Evangelho, da disseminação. Vai com a multidão vai só. Que é um passo, já está no contexto, está muito bom, mas demos um passo adiante, né? Então, Jesus, voltando para o contexto do Evangelho, na época, Jesus vivia sempre cercado pela multidão. A gente encontra isso em diversas passagens na Bíblia. A gente trouxe alguns recortes aqui do livro de Lucas. O primeiro caso é o caso do paralítico, do homem paralítico, que está lá no capítulo 5, a partir do versículo 18. Só trazer o comecinho e explicar. Apareceram algumas pessoas, Jesus, né, pregando ali ao lado do Tiberíades, do mar da Galileia, como era comum. Apareceram algumas pessoas, aí diz Lucas, né? Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram no telhado e deitaram ele na telha, e aí sim Jesus avistou. Então, a dificuldade de acessar Jesus, o paralítico tinha dificuldade de ser conduzido até Jesus por conta da multidão, e aí precisa subir no telhado para ser visto por Jesus. É o primeiro contexto, é um dos vários exemplos, a gente separou 3. O segundo que eu separei é a passagem do cego de Jericó, que está em Lucas 18, a partir do versículo 35, Lucas vai dizer: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Então, olha aí, Jesus chegando a Jericó, a famosa passagem do cego de Jericó. Então, o cego ouve ali a multidão falando e aí grita: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí diz, é Jesus de Nazaré que chega, que passa. O cego então grita: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Começa a gritar, a multidão o recrimina. Olha a dificuldade, a multidão impondo ali aquele ser, ao cego, a dificuldade de acessar Jesus. Mas ele luta, persiste, e aí grita, persevera gritando: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Até que Jesus o ouve e pergunta quem grita, né? E no contexto ali, apesar da dificuldade da multidão, Jesus atende e pergunta. E aí na passagem, é bem linda essa passagem, pergunta: o que queres de mim? Aí ele só fala: que eu veja, Senhor. E aí venceu a multidão para acessar Jesus. E a terceira passagem é a passagem de Zaqueu. Está em Lucas 19, versículo 2.
havia aí um homem muito rico, Jesus, né? Entrou em Jericó e já atravessando a cidade. Zaqueu era um chefe dos publicanos, né, na cidade lá de Jericó, muito rico. E a passagem diz que Zaqueu, por conta da multidão, né, ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque Zaqueu tinha baixa estatura. Zaqueu então sobe numa espécie de árvore, para poder ser visualizado melhor por Jesus, para que Jesus possa ver ele. Então a gente tem muita simbologia nessas passagens, né, relacionando à multidão. Você tem pessoas nessas 3 passagens, 3 espíritos vencendo as suas deficiências para passar, né, para transpor a multidão e alcançar os ensinamentos, para ter com Jesus, para ter acesso aos ensinamentos de Jesus, para virar ali discípulo, talvez, né? Sair da multidão e já virar discípulo. Não que esses 3 tenham virado, mas sair da multidão e ter algo mais, ir mais além. A gente pode entender como o homem paralítico, a paralisia da sua alma, né, com relação às suas dificuldades, às suas imperfeições, o cego, né, a cegueira espiritual, a baixa estatura moral de Zaqueu, de repente. Então, sempre procurando extrair essas simbologias, o Evangelho se torna muito mais rico, né? Eu trago a referência do livro Fonte Viva, no capítulo 147, onde Emmanuel vai nos dizer assim, e aí é outra referência à multidão também, que é muito bom de a gente refletir. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. A multidão também pode ser entendida como essa multidão de sentimentos que a gente traz ao longo de várias e várias encarnações, que nos impedem, por conta da dificuldade de se modificar, nos impedem, e aí também é uma deficiência, esses sentimentos inferiores, nos impedem de compreender melhor, aceitar e vivenciar o Evangelho, os ensinamentos do Cristo. Então, a simbologia da multidão pode ser extraída de várias maneiras. Então, caminhando adiante, vencendo a multidão, a gente sai da multidão e passa a se aproxima do Mestre. Jesus cercado pela multidão, então a gente consegue sair da multidão, se aproxima de Jesus e passa a ser discípulo, né? Que discípulo, o termo significa aluno, então é aquele que saiu da multidão e já está aprendendo com Jesus, já consegue estar ao lado do Mestre para ser ensinado. E aí discípulo, a gente pensa logo nos 12, mas eram diversos, né? Jesus vivia cercado de discípulos. Você tem as mulheres, né? Joana de Cusa, Maria de Madalena, a própria Maria, e aí outros inúmeros personagens no Evangelho e na Bíblia, que a gente sabe que eram discípulos de Jesus, que é o aluno. E aí então, no ponto-chave que a gente queria chegar, qual a diferença de discípulo para apóstolo? A gente sabe que Jesus escolheu ali, e a gente vai falar um pouco mais a respeito, 12 discípulos, formou ali para formar o colégio apostólico de Jesus. Então, aí a gente pergunta, a gente vai responder mais adiante, por que os 12? Tem algumas teorias, a gente vai trazer uma delas. E qual a diferença de discípulo e apóstolo? Discípulo, enquanto o discípulo é aquele que aprende, é o aluno que conta com o mestre ali para o aprendizado, o apóstolo é aquele que já aprendeu, já absorveu o conteúdo, no caso do Evangelho, e já parte sozinho, já consegue ir sem o mestre. Por exemplo, dos 12 discípulos que Jesus convidou para formar o colégio apostólico dele, todos viraram apóstolos? Não. A gente sabe que Judas não chegou a ir sozinho, não, porque apóstolo é embaixador, é legado, né? É um enviado. Então Judas não conseguiu ir sem Jesus. Se matou antes, tanto que Judas se matou e precisou, para formar os 12, precisou ser substituído pelo apóstolo Matias, sim, que esse foi. Mas, por exemplo, a gente tem a figura, então Judas conviveu com Jesus, foi discípulo, aprendeu com o mestre ali, mas não chegou a ser apóstolo, não chegou a dar esse passo adiante, naquela encarnação ainda. Hoje a gente sabe que Judas é um espírito maravilhoso, já expiou os equívocos dele, assim como fizeram os outros apóstolos, mas naquela encarnação, naquela oportunidade, Judas não conseguiu ir adiante e ser ali ainda apóstolo.
Enquanto Paulo, o apóstolo dos gentios, dito, né? Paulo, apesar de não ter convivido fisicamente com Jesus, foi seu apóstolo e um dos que mais divulgou o evangelho. Enfim, ele mesmo, na primeira carta aos Romanos, se diz: eu, o apóstolo Paulo, porque ele foi várias vezes apedrejado sozinho, pregava sozinho, então ficou preso sozinho e testemunhando sempre, testemunhando o evangelho, apesar de não estar com o mestre ao lado, ou enfim, pelo menos fisicamente. Então o apóstolo é aquele que já consegue ir sozinho sem o mestre. Então essa é a diferença básica. O discípulo é aquele que conta com o mestre ali para aprender, enquanto o apóstolo já vai sozinho. Paulo, eu não lembro qual é a carta, nem no contexto que ele fala, mas tem uma frase de Paulo que é linda, quando ele diz assim: já não sou eu quem vivo, mas é o mestre que vive em mim. Aí não resta dúvida que Paulo já é apóstolo, já consegue ir sem o mestre, quer dizer, o mestre já está dentro dele, já vive nele, né? Então essa diferenciação aí entre discípulo e apóstolo, e a gente traz esses quatro arquétipos aí para simbolizar, que eu achei interessante trazer, eu espero que tenha contribuído aí. E aí então a gente existem os apóstolos, discípulos eram vários, mas falar especificamente aqui dos 12 que Jesus reúne para formar o seu colégio apostólico e os serem ali os discípulos mais próximos para fazer um trabalho não só naquele momento, mas eles vivenciariam, né, naquela encarnação, mas ao longo reencarnando ao longo dos séculos aí, acredito que até hoje, para fazer a difusão, né, divulgar o evangelho, levar os ensinamentos de Jesus para a gente, para a humanidade. Então a gente pergunta, é comum que a gente questione por que os 12, né? Uma teoria que se tem é que a origem consiste desse número 12. A Bíblia é cheia de simbolismo com números também, não vou aqui se trazer, a gente precisaria estudar também, não conheço tudo, claro. Mas uma das teorias é que a origem dos 12 discípulos se dá como tudo é simbólico no Evangelho, a gente trouxe, uma das representações seria que a origem, existem as 12 tribos de Israel, né? Que são os descendentes de Jacó, Israel, neto de Abraão, Jacó, na verdade, os 12 filhos de Jacó, que virou Israel mais tarde, foi batizado como Israel, e os 12 filhos dele formaram cada uma tribo. E essas 12 tribos, após a morte do rei Salomão, e aí não vou entrar no detalhe da história, mas após a morte do rei Salomão, se dividem em duas tribos ao sul, que vão formar o reino de Judá, e 10 tribos ao norte, que vão formar, vocês vão ver no mapa aí, vão formar a Samaria. Jade vai colocar aqui o mapinha que vocês vão conseguir visualizar. Então, ao sul, o reino de Judá, que vai formar a Judéia, né? E ao norte, a Samaria, com as 10 tribos. E em cima aí você consegue ver também a Galileia, que mais tarde foi conquistada por Judá, e os galileus eram também chamados, considerados judeus. Esse povo todo aí forma o povo hebreu, e que ficaram divididos entre os judeus e os samaritanos, né? Então, uma teoria é que Jesus formou os 12 apóstolos e tinha que manter o número 12, formou os 12 discípulos para representar a união das 12 tribos, né? Novamente, já que assim, se a gente tiver nos hebreus representado ali a família terrestre, é a união do povo da terra, né? A união da humanidade em torno do Mestre, em torno de Jesus. Então, uma das teorias é essa. Mas é uma especulação. E a gente entra... É uma simbologia que faz sentido. E então, partindo para os 12, falar um pouquinho, apresentar os 12, falar um pouco sobre o contexto, onde foi, como era o contexto para apresentar esses 12 discípulos, não falar sobre a história de cada um em si, mas citar e trazer alguns raciocínios a respeito do Colégio Apostólico de Jesus. A gente vai recorrer ao livro Boa Nova, está aparecendo a capa aí. Então, no capítulo 5 tem um capítulo lá, Os Discípulos. O livro Boa Nova traz 30 capítulos, onde Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz ali
a intimidade, nos traz algumas releituras, não mudando o sentido do que está ali, mas trazendo mais informação, né, do arquivo espiritual, da intimidade, dos bastidores ali, tem muita informação importante. O livro é muito bom, 30 capítulos maravilhosos, e a gente conta com esse capítulo 5 para poder trazer um pouco a respeito dos discípulos. Então a gente vai encontrar aqui no capítulo 5 a apresentação dos discípulos. Humberto de Campos cita e dá algumas informações bem interessantes. E em seguida, no próximo passo, a gente vai ver como foi a primeira reunião de Jesus com os discípulos. Onde Jesus, na casa de Pedro já, onde Jesus traz o que é que Jesus espera dos discípulos, informa como ele quer contar com os discípulos, o que é que vai acontecer com ele, com os discípulos. A primeira reunião ele já diz tudo que vai acontecer, tudo que a história a gente sabe, mas a gente vai falar um pouco. Primeiro falar um pouquinho sobre esses 12 discípulos que Jesus reúne ali para formar o seu colégio apostólico. No mapa agora, a gente mostrou o mapa do povo hebreu, né, espalhado, mas a gente agora mostra aqui o mapa da Galileia. A Galileia é essa região que foi simples, foi conquistada ali pelos judeus, e aí se consideravam judeus também. Então é ao redor do Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou Tiberíades, é a mesma coisa, mas é esse laguinho no meio aí. E tem alguns povoados, cidades, Cafarnaum, por exemplo, é onde Pedro mora e onde Jesus prega bastante ali. Cafarnaum é bem famosa. Não sei se tinha o tamanho da Pituba. Lugar simples, e Jesus escolheu, a gente vai ver que dessa região aí, cada um dos seus discípulos. Então a gente tem, Jesus vem em Nazaré, né, que também está na região da Galileia, mas daí ele vai tirar, por exemplo, de Betsaida, da própria Nazaré, Dalmanuta. O único que está mais um pouco mais afastado, fica ao sul da Judéia, é Judas. Mas Jesus, então, forma o seu colégio apostólico, forma o grupo dos seus discípulos a partir dessa região simples. A gente tem regiões mais, por exemplo, Tarso, que é de onde veio Paulo, mais respeitadas, né? Paulo de Tarso. Tarso onde tinha faculdades com professores gregos, que era onde tinha muita o caldo de cultura da época desse mundo aí era em Tarso, por exemplo, era uma grande cidade. Então, mas Jesus vem dessa região simples, tanto que quando é apresentado para Tomé, Filipe vai falar do mestre para Tomé, tem uma passagem que Tomé pergunta, mas o mestre vem, o Messias, que eles já esperavam o Messias, né? Então o Messias vem da Galileia nos ensinar, mas o que é que tem de bom na Galileia? Não se tinha, era pessoas simples, de pescadores, e Jesus escolhe vir aí, no lugar de vir numa cidade de mais renome, mais respeitada. Então, e tem também uma confusão, confuso, um pouco confuso o nome dos discípulos. Simão a gente tem 2, Judas também temos 2, Tiago, maior e menor. Só para trazer um contexto rápido, citar esses 12 aqui que a gente vai formar. Então você tem os 3 de Betsaida, 2 irmãos, Pedro, que é o Simão, vira Pedro e André, e Filipe, são os 3 filhos de Betsaida. Também de Betsaida, que fica aí ao redor do lago de Genezaré, também na região, você tem os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, da família Zebedeu, Tiago e João, que o João evangelista e Tiago maior. Esse Tiago aí é o chamado Tiago maior, que na época não tinha essa denominação Tiago maior ou Tiago menor. Isso veio mais tarde, na Idade Média. Mas você tem aí Tiago de Zebedeu. E uma coisa interessante é que o nome que se dava, você era conhecido não tinha sobrenome, né? Você tinha o seu nome primeiro e a referência era o nome do pai. A sociedade era patriarcal na época. Avançamos hoje ainda existe muito a questão patriarcal, mas na época era muito mais presente, muito mais forte. Ou era o nome do pai, ou era o nome da cidade que você vinha. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu. De Nazaré, você tinha os 3 irmãos aí, Levi, que é Mateus, o evangelista também, Tiago menor,
que são os 3 filhos de Alfeu, né? Tiago menor e um do Judas, Judas Tadeu, que fica conhecido como Tadeu. Então Mateus, Tiago menor e Tadeu, os 3 filhos de Alfeu, e que vem ali de Nazaré, que inclusive a mãe deles é Cleófas, essas informações o Humberto de Campos nos traz. Cleófas é parenta de Maria, então eles eram primos de Jesus, e primos, na época era comum chamar de primo, de irmãos os primos, né? Então eles eram muito conhecidos como irmãos de Jesus também, esses 3 aí. Então, diferente do que se imagina, Humberto de Campos e amavam Jesus, né? Humberto de Campos já nos dá informação aí que não é bem a passagem, Jesus aparece lá de repente para Mateus, na coletoria de impostos lá, e vem Mateus, não foi bem assim. Jesus já conhecia, já tinha intimidade, ele já amava Jesus, já sabia quem era a figura de Jesus. Então Humberto de Campos traz esses bastidores aí. E então você tem até agora 8: Pedro, André e Filipe, João e Tiago, maior, os 2 filhos de Zebedeu de Betsaida, 3 de Nazaré, Mateus, Tadeu e Tiago menor, os 3 filhos de Alfeu, primos de Jesus ou irmãos de Jesus, de Dalmanuta, que também está ao redor do lago de Genezaré. Aí você tem Tomé, aquele da passagem do ver para crer, né? Precisa tocar na chaga de Jesus para saber que ele ressuscitou. Você tem essa personagem aí. Bartolomeu, que em alguns evangelhos vai ser conhecido como Natanael. Bartolomeu, porque do hebraico é Bar Ptolomeu. Bar é filho. Então Bartolomeu, filho de Ptolomeu. A gente vê em algumas partes também. Simão Bar Jonas, o que é Pedro, né? Simão, filho de Jonas. Yeshua Bar Yosef, as referências sempre filho do pai. Então Yeshua Bar Yosef quer dizer Jesus, filho de José. Então, ou Ben Yosef, que é no hebraico. Então aí a gente tem 10. Os 2 seguintes são Simão, o outro Simão, que é o mais tarde conhecido como Simão o Zelote por conta de um partido político do qual ele fazia parte na época, que vem de Canaã e vai para Cafarnaum, né? Vai para a região da Galiléia para se tornar pescador, deixa Canaã, que fica na região próxima ali também, entre a Galiléia e a Samaria. E Judas é o único que é mais ao sul da Judéia, que vem da cidade de Cariote, Judas Iscariote também, né? Judas de Iscariote, que é o nome da cidade. E ele vai para Cafarnaum para se tornar comerciante, vende quinquilharias e peixe ali. Judas é um comerciante. Então esses 12 formam o colégio dos discípulos de Jesus, né? Que vão aprender com Jesus mais de perto, e Jesus vai reunir eles para trazer eles mais próximos dele, para poder ensinar com mais intimidade o Evangelho, para que eles levem adiante. Então a gente vai aqui para o Evangelho, continuar aqui no livro Boa Nova, no capítulo 5. Humberto de Campos fala também um pouco da intimidade, né, dos bastidores ali. A gente pode imaginar que os discípulos são os discípulos do Mestre Jesus, naturalmente que eles são já espíritos, começaram a aprender com Jesus ali, já saem, não tem trabalho, não tem confusão, tá? Eles estão convivendo com Jesus, mas não, Humberto de Campos nos traz que existia ali rivalidade, eram pescadores, né? Sim, a maioria deles. Mateus já tinha mais uma instrução, era publicano, coletor de impostos, como se fosse uma Receita Federal hoje, um concursado na Receita Federal. Mas você tinha, por exemplo, passagens de discussões estéreis, como Humberto de Campos vai nos dizer, discussões infantis sobre, por exemplo, quem é o maior, quem sabe mais sobre o Evangelho. Tem um exemplo, uma passagem, Jesus está passando pela Samaria e é muito mal recebido com os discípulos. Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, vão sugerir a Jesus que faça descer um trovão sobre a cidade e acabe com todos os samaritanos que tinham uma rivalidade ali, como a gente viu, né? Então, Jesus aí pede a eles para que se acalmem, que não é bem assim. Inclusive, mais tarde vai apelidá-los de filhos do trovão por conta dessa passagem. Mas nos bastidores ali era complicada a relação. Jesus tinha dificuldade, já sabia
Jesus podia, a gente sabe que Jesus é um espírito puro, um espírito crístico, podia ter escolhido para encarnar com ele uma legião de espíritos desse nível para teoricamente se tornar mais fácil, mas a ideia não é essa, a ideia é justamente nos dar os exemplos. Se vem Jesus encarna com 12 espíritos puros para reunir, para fazer o trabalho do evangelho depois, a gente talvez não se identificasse. E nos discípulos imperfeitos como são, e a gente vê em várias passagens, a gente identifica também nossos erros, nossa imperfeição, nossa impaciência, nossa infantilidade ainda enquanto espiritual, né? Essas discussões infantis se deram inclusive até os apóstolos discutindo, conviveram 3 anos com Jesus, e nas vésperas de Jesus ser crucificado, na Santa Ceia, lá na última ceia, na última reunião, você tem ainda discussões desse nível, que inclusive é o momento que Jesus tira a túnica, coloca uma toalha ao redor da cintura e vai dar um exemplo, né? Vai lavar os pés de cada discípulo para mostrar. Eles estão na discussão quem é o maior, e ele diz que quer mostrar, né, que o maior dos discípulos é aquele que mais serve. Isso 3 anos depois de Jesus ter convivido com os discípulos. Inclusive nessa passagem você tem aí Jesus indo lavar o pé de Pedro, Pedro que rivalizava com Maria de Magdala, Maria Madalena, tinha ciúmes, diversos problemas, tinha dificuldade de compreender as parábolas que Jesus dizia, só enxergava a questão material da coisa, não conseguia extrair. Pedro, muito simples, pescador, não sabia escrever, não sabia ler, bem em condições, um homem simples ali, apesar de um bom espírito, um homem muito bom, muito correto, né, justo, mas ainda arraigado aos costumes antigos e com certa dificuldade de compreender ali. Pedro teve bastante dificuldade. Então, no momento que Jesus vai dar o exemplo ali de servidão, né, de servir na última ceia ali, Jesus vai lava o pé de cada um dos discípulos. Chega na vez de Pedro, Pedro diz: não, mestre, os meus pés você não vai lavar. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar seus pés, a ideia é mais ou menos como se você não entrará no reino dos céus, né? Que era uma expressão bastante usada na época. Você não mais terá intimidade comigo, no sentido de não mais terá proximidade, nada terá comigo, não terá mais relação comigo, relação de proximidade. E Pedro diz aí: mestre, então já que é assim, não lava só meus pés não, lava minha cabeça, minhas mãos, lava tudo. Quer dizer, a infantilidade na compreensão das coisas, ainda 3 anos após conviver com Jesus. Então a gente precisava desse colégio dos discípulos aí, dessa maneira, para poder a gente se enxergar e mais adiante, quando eles passassem pelo processo desse crescimento que a gente acompanha ao lado, que a gente conseguia ter neles um exemplo. Então, quando a gente vai para depois o êxito, a gente vai comentar logo mais adiante, a gente vê que eles venceram as imperfeições, e é possível que a gente consiga também fazer para vivenciar, né, o Evangelho, para não só estar estudando, mas também estar vivendo. E aí eu vou comentar, eu vou pedir licença para ler alguns recortes que a gente fez aqui do livro, desse capítulo 5, com relação à primeira reunião. E aí tem mais uma demonstração de simplicidade de Jesus. A primeira reunião na casa de Pedro, que é em Cafarnaum, que é onde Jesus vai se hospedar na maior parte do tempo, naqueles 3 anos onde ele vai com os apóstolos ali pregando e levando a palavra. Ele fica na casa de Pedro, um pescador simples, próximo do lago do Mar da Galileia ali, em Cafarnaum. Ele podia ficar na casa de Mateus, que tinha mais recursos e era muito próximo dele, mas Jesus mais uma vez demonstra ali que o governador terrestre, o mestre, né, que a gente segue, o guia modelo da humanidade, um homem simples, nasce nessa região aí de Belém, na Judéia, Nazaré, é criado em Nazaré, se afeiçoa ali, se aproxima de pescadores e homens simples ali ao redor do Mar da Galileia, se hospeda na casa de um pescador. Então, Jesus está sempre dando o exemplo para que a gente consiga extrair essa simbologia, né? De valorizar também as pessoas simples, olhar o nosso próximo sempre, independente da condição social, da estatura, se é rei, se
soldado romano, se é general, se é pescador, se é prostituta, se é ladrão, se é político corrupto. Olhe sempre com o olhar de ser seu irmão, não interessando a posição, não interessando... E é esse exemplo que Jesus dá. Então, na primeira reunião ali na casa de Pedro, Jesus vai dizer, é mais ou menos uma profecia, Jesus vai dizer ali no início tudo o que vai acontecer com ele e tudo o que vai acontecer com os discípulos que se dedicarem, né, com os apóstolos, vai dizer o que é que ele espera dos discípulos. Então, inicia mais ou menos assim. Jesus começa a dizer com a mansidão que lhe é peculiar, né? Humberto de Campos nos diz: amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis. Ou seja, aí, dos discípulos para virar apóstolo, não se espera que ele vá com a multidão, não tome os caminhos fáceis por onde todo mundo vai. Vá pela porta estreita, pela estrada estreita, pela estrada escabrosa, né? Pela estrada difícil, que é a do sacrifício, da renúncia de si mesmo, para poder se elevar ao Cristo. E também, em posse do Evangelho, dos ensinamentos, não se dedique a discussões estéreis. Uma árvore estéril é uma árvore que não dá fruto. Então não vale a pena, enquanto você perde tempo discutindo com alguém que de nada vai aproveitar do seu evangelho, que tem resistência, alguém que está ali ainda na figura, na posição, né, de Satanás, de adversário do bem, que está resistente a isso. Não perca seu tempo. Não é como você pode estar atendendo uma multidão de irmãos nossos necessitados e sedentos de ouvir uma palavra do evangelho, enquanto você está perdendo um tempo ali discutindo com quem está na fase ainda de adversário. Não que a gente vai abandonar, mas ele precisa ainda amadurecer, ser um solo, né? Fazendo menção à palavra do semeador, mas ser um solo fértil, onde a semente do evangelho plantada vai gerar frutos, vai fazer ele transformar. Então, é isso que Jesus já começa nesse recorte aqui dizendo. E aí mais adiante, pulando alguns trechos: trabalhai em curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo, esclarecer os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, auxilia o teu próximo, a multidão de necessitados que a gente tem ao nosso redor, e dá de graça, não cobra. Jesus passou na simbologia, né, para os discípulos o dom da cura, deu as faculdades de Jesus em determinado ponto, deu de graça. E ele disse: o dom da cura pode ser simbolizado também na palavra do Evangelho, que também cura não só as imperfeições do corpo, mas também as imperfeições da alma, que é as chagas da alma. Então, Jesus vai dizer a eles, Jesus passa para eles esse dom, essa faculdade de graça. Então, de graça é recebido, de graça também dê. E aí continua dizendo para não exibir ouro, nem prata, nem ajuteios do supérfluo, né? Enquanto for em posse do conhecimento do Evangelho, sair para pregar. Mais adiante, ele diz: repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Ou seja, parta para divulgar o Evangelho na região, que eles fazem, divulgam ao redor do mundo, conhecido ali, né, o Evangelho, e não ostente ouro nem prata, ou seja, não carregue sua vaidade, não exiba o supérfluo. E aí ele diz: quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se porém não forem dignas, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Ou seja, vá despido de qualquer vaidade e ofereça a sua paz, a paz da qual você tem posse. Se não for bem recebido, saia, e saindo dessa casa, sacuda o pó das sandálias. Ou seja, não guarde rancor, sacuda o pó das sandálias, não leve contigo o rancor. Pegue sua paz de volta, não crie sentimento de ódio e vá embora
sem rancor, orando pelo irmão que não te recebeu, e enfim. E não exiba a questão da... não exiba ouro, não exibais o supérfluo, não é aqui uma maneira de maldizer a respeito dos bens materiais. A conquista dos bens materiais é importante, prosperar, mas, por exemplo, se você... o que lhe sobra muitas vezes é o que falta no outro. Se você tem 40 sapatos no seu guarda-roupa, muitas vezes, e aí muita cautela aqui para dizer isso, mas muitas vezes pode ser o que está fazendo alguém andar descalço, no contexto aqui. E ainda tem um agravante. Se você vai simples, carregando a roupa do corpo para fazer a pregação do evangelho, se essa despido de qualquer vaidade, despido de qualquer ostentação, a casa que te receber está te recebendo justamente para ouvir o evangelho. Então é mais uma forma de medir o merecimento, né? Então você vai despido de qualquer vaidade, sem exibicionismo, vai de maneira simples para levar a mensagem, para levar a sua paz. Então, na primeira reunião, Jesus já diz isso aqui. E aí a coisa começa a ficar um pouquinho séria para os discípulos, né? Jesus continua mais adiante. A gente fez só um recorte aqui, então, para não ficar muito extenso, mas ele diz: acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos. Então, tendes cuidado com os homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos templos suntuosos, no qual estará exilada a ideia de Deus. Então, isso aí, quem a gente conhecendo a história sabe que aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos, e aqui diz: tendes cuidado com os irmãos homens, porque eles vão te levar para o tribunal, para os templos suntuosos das igrejas, e isso acontece. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos, descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. E aí diz: no entanto, nos dias dolorosos da humilhação, isso tudo aconteceu de fato, isso é a primeira reunião de Jesus com os discípulos. Nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado com o que haveis de falar. Como assim? Não tenha cuidado, mas não é quando você está preso que você tem que ter cuidado com o que falar. E aí Jesus diz: porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houver de dizer. De fato, não nesses 12, mas no livro Paulo Estevão, de Emmanuel, por Chico Xavier, conhecidíssimo, a gente, quando vê Estevão lá confrontado no templo, né, com Paulo, e foi preso e está lá depondo, de fato, tanto Paulo ainda era Saulo, na verdade, né? Saulo de Tarso, acostumado a ganhar todos os argumentos no diálogo, né, a respeito das leis, é ali praticamente humilhado por Estevão, que fala com uma grandeza de espírito que impressiona. E ali a gente vê que ele já está em uno, né, já está em unidade, já é um apóstolo, ele é o primeiro apóstolo martirizado, Estevão. Então ali ele fala realmente inspirado, a gente vê. E aí mais adiante Jesus diz assim: se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o Senhor. Jesus já dizendo que veio para sofrer, veio para dar o testemunho, já sabe o que vai acontecer com ele, já espera tudo. E aí mais adiante, e ele diz o seguinte: se eu vim dar o testemunho, eu vim dar essa prova, então, e vai oferecer todos esses 3 anos adiante aí de ensinamento, de conhecimento valioso, que a gente tem acesso hoje no Espiritismo, é o que Jesus ofereceu aos evangélicos, que é o Evangelho em si, que são esses conhecimentos libertadores que nos consolam, que nos curam, ou devem nos curar. Saímos da multidão para tornarmos discípulos e nos curarmos, as chagas da nossa alma. Então, Jesus diz a eles: eu vim para dar o testemunho. O que eu espero, o que eu e o Pai esperamos de vocês é que também ofereçam algo, que é o sacrifício. E aí, todavia, continua: sabeis, apesar de estar pedindo isso, todavia sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Profecia pura. E vou destacar de novo, isso na primeira reunião com os discípulos. E aí continua ele, mais adiante, já finalizando aqui essa passagem: trabalhar pelo reino de Deus e não tem mais os que matam o corpo,
mas não podem aniquilar a alma. Temei-ante os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Olha que isso aqui é libertador. Vocês vão passar por todo tipo de provação, por dificuldades para dar o testemunho. E é de fato, né, o que fizeram os apóstolos depois, realmente é um testemunho enorme. Trabalhai pelo reino de Deus, e não tem mais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. A gente vê isso muito claro, voltando mais uma vez à passagem com Estevão, no Sinédrio, apanhando ali, sofrendo intempéries, e o Saulo tentando humilhar, tentando fazer ele negar, e Saulo em dado momento diz assim: mas você não tem medo, a gente vai lhe prender, vai lhe impor muito sofrimento. E Estevão diz algo do tipo: eu reconheço em vocês toda a autoridade para me impor sofrimento ao meu corpo, mas não reconheço em vocês a autoridade para me conseguir tomar minha alma e me fazer negar o meu mestre divino e amado. Isso aqui, o que a gente está lendo no Berto de Campo, está no livro de Mateus, capítulo 10, e Estevão justamente tinha estudado quando chegou à igreja do caminho lá, né? Pedro entregou a ele, leiam o livro, Pedro entregou a ele o evangelho, as anotações de Levi na época ainda, não era nem o evangelho de Mateus, eram anotações de Levi que já tinha escrito. Então justamente é o que acontece, Estevão ali já está enorme, já está em união com o mestre, já está inspirado, então fala justamente isso. Então é lindo. E de fato, a gente vai ver, ainda aqui nesse capítulo também, no momento, essa promessa que Jesus faz, que estará junto com os discípulos no momento do sacrifício. A gente vê também, para pegar um exemplo feminino aqui, Joana de Cusa, que é uma das discípulas, né, a esposa de Cusa, o funcionário de Herodes, do governador da Galileia, muito rico Herodes, o Cusa, e Joana sempre, apesar de ser de uma elevação, sempre foi muito próxima de Jesus, e só não aprofundando na história dela, leiam também o livro, mas em um dos capítulos aqui, o capítulo fala sobre especificamente Joana de Cusa. No momento do testemunho dela, é muito lindo, porque ela tentou estar pensando em Jesus, passa por ela vê o filho sendo açoitado e morto numa poça de sangue ali ao lado dela, e o filho pedindo, e os soldados queriam que ela abjurasse, que ela negasse Jesus, e o filho pedindo: abjura, mãe, abjura. No momento ela lembra de Maria. Se Maria, a Mãe Santíssima, viu Jesus sendo crucificado, então ela também lembrou de Jesus, filho, e diz ao filho para suportar a dor com firmeza, suporta a dificuldade, porque Jesus veio sem pecado e suportou, passou pelo que passou. Quem somos nós, discípulos? Justamente o conselho que Jesus está exigindo aqui. E no momento que aí já o filho morreu, e ela aí, os algozes, os verdugos vão e tocam fogo lá na fogueira, e ela queimada, amarrada a um poste de martírio. E os soldados o tempo todo zombando dela e dizem assim: mas é isso que seu mestre te ensinou somente a morrer? E ela diz: não só a morrer, como também a te perdoar. E enorme, chega a arrepiar essa passagem, e é lindo, leiam. E Jesus aí, nesse momento, de fato comprometido, toca a mão, toca o ombro direito dela, e ela, nesse momento, a multidão no circo dos martírios, gritando, aplaudindo aquele horror todo, e Jesus toca o ombro de Joana de Cusa, e ela não, nesse momento ela já nem está mais ali, nem está sentindo dor nem nada, já transcendeu, né? Então, de fato, como prometido, Jesus diz aqui tudo o que diz, e de fato se cumpre. E caminhando já de fato para o final agora, eu falei muito de Pedro, da simplicidade, né? Pedro passou por muitas dificuldades para a compreensão do Evangelho. Não vai dar para falar de cada um dos discípulos, mas todos eles sofreram martírio. Então, com exceção de Judas, que se suicidou, e João, que não chegou a ser martirizado. João foi torturado, sofreu bastante, foi preso, mas não chegou a ser morto. Morreu velho, morreu de velhice. Tanto que ele vai escrever o Evangelho bem mais tarde, lá para os seus 90 anos, né?
provavelmente nem ele escreveu, ele deve ter ditado. Mas, então, isso de que Jesus fala nessa passagem, de fato aconteceu com os discípulos, com o próprio Pedro também, mas a gente fala dessas dificuldades dos apóstolos, das imperfeições e os tropeços para aprender. E eu queria, não vai dar para falar de todo mundo, mas eu queria trazer o exemplo de Pedro. Pedro é um dos com quem eu mais tenho, muito pela leitura do livro Paulo Estevão, que Pedro está sensacional. A gente tem ali contato com João, Tiago Maior, a gente vê o martírio de Tiago Maior, Tiago Menor também está na igreja, e Pedro em Paulo Estevão, para mim, é uma das personagens. Estevão, a irmã também. O livro é todo maravilhoso, mas Pedro, para mim, se destaca muito, porque Pedro, como Jesus prometeu, é a pedra fundamental do Evangelho, e de fato ele é ali a pedra de sustentação do cristianismo primitivo, ali da primeira igreja de atendimento, de continuação, né, do que o Cristo fazia, de atender o povo. Pedro se torna isso, de fato, a sustentação ali da igreja. Então, depois de ter passado as dificuldades que passou, né, de aprendizado, negado Cristo, sofrido muito, está lá já mais tarde, Pedro já na igreja do caminho, e enfim. Então, eu vou pegar citar para ver o quão grande ficou Pedro. Não é nada de martírio, não é nada de... mas é uma passagem simples de Paulo Estevão, que muitas vezes pode passar desapercebida, mas que demonstra o quanto enorme ficou Pedro, o quão esse espírito evoluiu ainda na encarnação. Saiu de um pescador simples para esse homem de uma inteligência, de uma inspiração muito grande. O contexto é basicamente o seguinte: Saulo já tinha se tornado Paulo, já havia fundado a igreja em Antioquia e saído pelo mundo conhecido, pregado. Em dado momento, acompanhado de Barnabé, inclusive, em dado momento ele volta à igreja de Antioquia com Barnabé, e chegando lá, está estabelecida a cara da igreja está muito diferente do que da libertação que o Cristo pregou, né, dos costumes antigos, aqueles conceitos arraigados ainda com o judaísmo, voltaram à igreja. E Paulo sempre conflitou muito com o Tiago Menor, que simpatizava muito com a questão do farisaísmo, do judaísmo, dos costumes antigos. Paulo sempre conflitava bastante. E quando ele chega na igreja de Antioquia com Barnabé e vê aquele cenário, os gentios, né, que são os povos pagãos, todo mundo que não era judeu era chamado de gentio, os gregos, os romanos, os samaritanos, eram todos gentios. Então Paulo é o apóstolo dos gentios, porque ele compreendeu que o evangelho deveria ser levado para o mundo todo. Então, quando ele chega ali e vê esse cenário na igreja de Antioquia, ele fica muito entristecido e considera, conversando com Barnabé, nesse momento Pedro está em Jerusalém, e considera mandar uma carta para Pedro, chamar Pedro para que ele vá verificar o estado que a igreja está na Antioquia. E Pedro sempre faz a figura nesse conflito de Paulo e Tiago Menor, com relação a abraçar o evangelho de maneira brusca ou fazer o equilíbrio com os farisaísmos, os judaísmos, com a lei, com o costume antigo. Pedro faz o papel sempre ali do conciliador, do intermediador. E Paulo queria já chutar o balde. Para Paulo, como ele perseguiu de maneira fervorosa os cristãos, quando ele virou Cristo, quando ele abraçou o Cristo, quando ele se converteu, ele queria também pregar, sair pregando, espalhando o mundo do mesmo jeito que ele perseguiu, ele queria pregar. Então, Paulo era tempestivo, de fato era muito vigoroso nas suas pregações, nas suas atitudes. E ele faz isso. Queria já chutar o balde. Pedro chega e aí faz a conciliação, analisa, concorda com Paulo. Mas enfim, quando Pedro chega, passa um tempo ali, mas de todo modo, Pedro fica conciliando, né? Tenta fazer o equilíbrio, concorda com Paulo, mas aí vai fazer a política com os fariseus, mas tenta manter ali a harmonia. E em dado momento, numa assembleia, Paulo, e isso estava uma situação que um conflito muito grande. Os gentios eram postos de lado, maltratados, não eram aceitos em determinados lugares, eram excluídos em algumas assembleias. Paulo tentando conciliar. Em dado momento, numa assembleia, Paulo pega a palavra e começa a falar da importância de Jesus, enaltecendo que Jesus, inclusive nessa época, estava sendo, segundo nos relata Emmanuel, estava sendo muito pouco falado na igreja de Antioquia, muito falando da lei antiga e tudo mais. Paulo aí pega a palavra e começa a discursar, enaltecendo Jesus.
E para o espanto da Assembleia ouvindo, gentios e o pessoal mais ligado ao farisaísmo, Paulo em dado momento diz: apesar da consciência da importância de Jesus, muito me entristece o que vem acontecendo aqui na igreja de Antioquia. E aí começa a falar do que vem, dos acontecimentos, né, do apego, do Jesus sendo deixado de lado e o apego aos costumes antigos, e cobra uma postura, uma posição de Pedro, aponta o dedo para Pedro e diz: muito me entristece a postura de Pedro, que como líder, que como o discípulo do mestre, não toma uma posição e não toma uma postura. Eu quero ouvir de Pedro, o que é que ele acha a respeito do que está acontecendo aqui. É um choque, porque Pedro é respeitadíssimo. Paulo, na época que era Saulo que mandou prender Pedro foi arrastado ali e uma multidão cercava ele pedindo pelo amor de Deus que não prenda. Isso no início do livro. Então Pedro é respeitadíssimo. O próprio Barnabé se volta contra Paulo, discorda de você. Não, ele usa esses termos. Não devemos nos referir assim ao continuador da vida de Cristo. Pedro já é considerado continuador. Olha o tamanho que Pedro já está. E aí conflito, mas eu quero ouvir de Pedro e Paulo já quer chutar tudo. Pedro reflete e aí fica de um lado Paulo, do outro os fariseus querendo ouvir o que é que Pedro vai dizer, e qualquer palavra que Pedro fale ali pode ser a divisão da igreja. A igreja podia não ter a igreja, o cristão em si, podia não ter continuado ali, dependendo do que Pedro dissesse. É um momento delicado. E aí Pedro, eu vou pedir licença para ler, porque eu quero falar com as palavras de Pedro. Pedro reflete muito, silencia aí a assembleia ansiosa para saber o que ele vai dizer. Então ele faz uma pausa longa e ergue a voz que apaziguou o tumulto. Pedro diz assim: irmãos, disse nobremente, Pedro, né? Irmão não diz: muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do evangelho. Olha ele reconhecendo os erros, né? Se diminuindo. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela oportunidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei, os irmãos muito amados de Antioquia, se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão pelas minhas falhas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A plateia aí, Pedro foi de uma, isso parece simples, mas Pedro foi de uma grandeza, não entrou em conflito, não tomou partido, se colocou ali, de fato concordando com Paulo: tenho todos os equívocos, mereço o julgamento de vocês e me submeto aos julgamentos, mas peço que igualmente vocês também se submetam ao julgamento de quem nos deve julgar, que é Deus. E aí, continua: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me a vossas preces, ou seja, errei e peço que orem por mim, passemos, irmãos, aos comentários do evangelho de hoje. Todo mundo, e aí passa a amar mais Pedro. O próprio Paulo fica mudo, porque Paulo acostumado a falar e vencer todos os argumentos também, ficou mudo. E para completar, Pedro estava combinado de Pedro ler as passagens, as anotações de Mateus ali, e aí ele conclui, já passando para Paulo: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso, por obséquio, consultar e comentar as anotações de Levi. Se retira, entrega o evangelho a Paulo, pede que ele leia e acabe. Então, simples, não é um martírio, não é nada de espetacular, mas numa passagem simples a gente vê, é nas coisas simples, Jesus nos deu o exemplo a todo momento, é nas coisas simples que a gente vê a grandeza do Espírito. Então nesse momento Pedro já está enorme, Pedro já está maduro demais. Então aquele Pedro que a gente vê ao lado de Jesus errando, tropeçando, não entendendo, de posse do Evangelho, após ter passado por tudo que passou, lutando contra a multidão dos sentimentos de imperfeição dele, ele já está enorme, né? Ele já está aí com um entendimento muito grande do Evangelho. Então eu queria destacar no exemplo de Pedro o quão longe Pedro já é um apóstolo enorme ainda, o quão longe a gente pode chegar de posse se a gente realmente se dedicar, apesar das nossas imperfeições, apesar de todos os nossos erros, que a gente jamais desista e se dedique de fato a sair da multidão, se tornar, quem sabe, um discípulo e apóstolo, né, em seguida. Então, para fechar, eu espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com o que a gente trouxe de exposição, de raciocínio. A gente sugere que leiam, é bem boa nova,
Paulo Estevam, as literaturas que a gente abordou aqui são muito ricas. Eu não consigo repetir a grandeza das palavras de Humberto de Campos e Emmanuel, naturalmente, com as minhas limitações. Então, a leitura desses livros nos faz aprender muito. Eu espero que a gente tenha conseguido estimular e contribuir para o aprendizado. Para fechar, eu queria trazer aqui a leitura de um poema de Casimiro Cunha, que foi um poeta e grande contribuinte do espiritismo no Brasil também, juntamente conviveu ali com o querido Bezerra de Menezes. Eu queria finalizar com um poema dele que chama Carta aos Discípulos, que eu achei muito bonito e achei interessante a gente fechar com ele. Então, o poema é Carta aos Discípulos, de Casimiro Cunha, e diz assim: se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso de tua cruz. Pelo fato de estudares nesse roteiro de amor, encontrarás na tarefa o cálice de amargor. É que quanto mais te eduques nos esforços da ascensão, mais sofrerás com o duelo do egoísmo e da ambição. Pensando no amado mestre, ponderando-lhe a bondade, hás de chorar vendo o mundo no abismo da iniquidade. Terás dor, porquanto em paz nunca feres nem odeias, sentindo contigo próprio as amarguras alheias. Vai com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha, aguarda o Cristo no fundo do coração. Desconfia da lisonja, esquece o que te ofender, coloca acima dos homens o que te cumpre fazer. Sê modesto, há sempre últimos, que nos céus serão os primeiros. Conta sempre com Jesus, acima dos companheiros. Um amigo terrestre pode ir com tua alma ao porvir, mas ainda é o homem do mundo sempre disposto a cair. Recebe com precaução quem te vem agradecer. Por muita coisa que faças, não fazes mais que o dever. A palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que muito fala e edifica muito pouco. Sê desprendido da posse, mas conserva os bens da luz. O discípulo conhece que ele próprio é de Jesus. Nunca sirvas às discórdias, ao desrespeito, à confusão. Deve ser, por onde passes, ensino e consolação. Sabendo que nada vales, sem amparo do Senhor, conquistarás no futuro o seu reinado de amor. Muito obrigado. Boa noite.